E nós falamos no começo aqui, que pra gente poder dar uma pincelada nesse negócio, é que você também é especialista em fundos de pensão, né? E também previdência pública e privada. Como é que funciona esse negócio aí? Como Hoje funciona essa área sua? as pessoas falam de previdência, né? Agora ficou depois dessas reformas, que na verdade nenhuma delas mexeu no verdadeiro X da questão. Agora ninguém mais consegue se aposentar e tal. E é curioso isso, ô Ricardo, porque pouca gente sabe disso. A ideia de previdência social, ou de seguro social, porque esse é o nome correto que tem que se dar, ela não foi feita num país de esquerda, não nasceu por um regime comunista ou socialista. Foi Bismarck, na época da consolidação da Alemanha como país, como Estado. E você pode dizer qualquer coisa, menos que Bismarck era de esquerda. Mas o primeiro modelo de previdência surge lá. E por quê? Porque modelo de previdência, na verdade, é uma válvula de panela de pressão, de tampa de panela de pressão. Você tem que colocá-la para cima, porque senão ela explode. Bismarck teve essa visão quando criou isso. Ele falou, se eu não cuidar, os caras estão com... Naquela época, as pessoas chegarem, um idoso chegava a 50 anos, 60, morria, né? A expectativa de vida no nosso planeta era menor. Mas as pessoas morriam trabalhando, porque elas não tinham proteção nenhuma. Se elas parassem de trabalhar, elas morriam de fome. E aí ele tem a ideia de que o Estado tinha que fazer, seja com contribuição dos empresários, dos empregadores, ou mesmo do próprio Estado, dos impostos, mas que tinha que dar uma subsistência mínima a essas pessoas, e era realmente muito mínima, mas já era alguma coisa. Foi este conceito que começa a nascer. Por exemplo, o seguro social americano é melhor que o nosso. Mas se não tiver empregado, não tiver pagando, porque nós estamos falando de um país capitalista que tem esse tipo de visão, a pessoa também não vai ter direito. E quem faz a sua aposentadoria é o povo. E aí entra uma característica nossa. Por que a gente tem, por exemplo, a gente copia muito o sistema europeu, né? Muito pouca gente sabe disso, mas quando se fala de sistema de bem-estar social na Europa, não é que o Estado banca aposentadorias monstruosas para as pessoas. É que as grandes categorias profissionais na Europa têm fundos de pensão que complementam a aposentadoria pública nesses países, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Agora pega um gancho aí desse, a questão de fundos de pensão. Como é que esse fundo de pensão funciona? Porque tem muita gente que não entende. Sabe o nome, mas não sabe o que é. O fundo de pensão, no Brasil, ele é limitado às grandes categorias profissionais, normalmente ex-estatais. A maioria já foi privatizada. É o caso da Previ, do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, Funcef da Caixa Econômica, Portos das companhias docas do Brasil inteiro, Telos, que era o da Telesp, da Embratel, e outros mais. E tem alguns particulares também, como Visão, que era da BASF, e outros modelos. Tinha a Fundação Ródia. Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação CESP, que era da Eletropaulo, e da Fundação CESP. Esses fundos de pensão, eles complementam a aposentadoria do empregado dessa empresa. Ele tem um teto na Previdência que muitas vezes ele ganhava bem mais que aquilo. Isso servia, por exemplo, a do Banco do Brasil é a complementação mais antiga que existe no Brasil. Ela não veio porque o governo era bonzinho. Em 1947, quando o banco criou a sua complementação de aposentadoria, que não era paga pela Previ. A Previ não existia como fundo de pensão naquela época, era o próprio banco. Porque os caras morriam na mesa trabalhando. O IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, pagava um salário mínimo. O cara do Banco do Brasil era um dos maiores salários do Brasil. Ele morria trabalhando. Aí o banco falou, eu preciso renovar, eu preciso colocar gente nova, senão eu não consigo crescer. Aí ele criou e falou, seguinte, vocês podem se aposentar que eu vou complementar o salário de vocês. Até o limite de chefe de seção, mas eu vou complementar. E foi uma debandada, os velhinhos foram todos para casa. E aí o banco pôde fazer concurso, pôde aumentar o seu quadro, rejuvenescer. Então você vê que previdência social não é caridade do Estado. Previdência social é uma necessidade da sociedade para se renovar, para gerar emprego, para aumentar a economia, fazer rodar a roda da economia. Então ela não é uma ideia de direita ou de esquerda. Sim. Né? A esquerda se apropria da suposta defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas, por exemplo, quando ela quer aumento de encargo trabalhista, ela não está defendendo o trabalhador. Porque desempregado ele não vai ter direito trabalhista nenhum.
Então, quando você fica contrário, refratário a qualquer mudança de diminuir o custo de uma contratação de empregado, você não está defendendo o empregado. Você está aumentando o desemprego. É onde eu falo que é a falta de... Eu não consigo enxergar além daquilo que eu estou falando. Eu não vejo a consequência. Você não acha também que a Previdência ela vai chegar um dia que ela vai quebrar? Por exemplo, eu vi um dia o Laí Ribeiro falando que antigamente eram, se eu não me engano, 44 funcionários trabalhando para pagar um aposentado. Quando ele falou isso aí, já estava 1,6. Um funcionário 1,6 para ele pagar. Vai chegar um dia que esse negócio vai ficar negativo. Não vai. Ele, primeiro que não era... Os números dele estavam equivocados dos dois lados, tanto no antes quanto no depois. O grande problema da Previdência do Brasil não é a Previdência privada, a Previdência do trabalhador seletista, que a gente chama de INSS. Sim, isso aí. O grande problema está a aposentadoria pública. Essa é que é o problema, não é a aposentadoria do trabalhador seletista. Aí você vê que toda vez que o governo quer fazer alguma reforma, ele não tem coragem de mexer no setor público. Ele não diminui a do judiciário, ele não diminui a do legislativo, ele não diminui a dos funcionários das câmaras. Não, ele mexe na do trabalhador seletista. Só que essa não dá prejuízo. Então essa conta está errada. Essa conta não fecha, essa conta, né? Não, isso não tem nada a ver com a realidade. A Previdência se paga. O grande problema são dois graves problemas. A falta de reserva, e eu não digo nem reserva individual, como é feito nos Estados Unidos ou na Europa. Eu estou me referindo ao fato de que a Previdência podia ter uma reserva de contingência. O que acontece hoje? Você tem o orçamento da Previdência, do INSS. Ele é superavitário. Só que quando termina o ano, deu 100 milhões de superávit, volta para o Tesouro. E começa tudo de novo no ano seguinte. Ele não monta reserva. Se esses 100 milhões de superávit, novamente eu estou falando, não é reserva individual, nós estamos falando de reserva, o dinheiro que sobrou no caixa da Previdência. Ele fosse para uma reserva de contingência, só destinada para pagar ação judicial, para pagar uma emergência, uma explosão de auxílio acidente ou de auxílio doença, mas só para isso, o resto não podia mexer. A Previdência hoje teria uma reserva de contingência gigantesca. Você imagina, todo ano ela guardando o que sobra do orçamento. Mas isso não acontece, ela tem que devolver para o Tesouro e depois ela pega e começa tudo de novo no ano seguinte. E o segundo problema, a desvinculação total do setor público. Falou, vocês vão ter que se manter. Você quer ganhar mais, você tem que ter fundo de pensão. Aí criaram isso agora, mas de uma forma que é um arremedo. Então, quando eu tenho aposentadorias no setor público de 30, 40, 50 mil reais, eu arrebento o sistema. Você tem uma filha de militar solteira, que muitas vezes vive com alguém, mas ela não casa para não perder a pensão do pai, ganhando 30, 40 mil. Né? Fora jabuticabas que nós temos, que são terríveis. Mas esse é o grande problema. Né? E aí todo mundo fala do déficit da Previdência. Sai do mesmo lugar, né? É o déficit da Previdência. O déficit da Previdência não está no INSS. O déficit da Previdência está no setor público. Que nenhum... O Bolsonaro passou 4 anos e não mexeu. Por quê? Porque vai ter que mexer nos militares, vai ter que mexer no judiciário. E ele não quis fazer isso, não teve a coragem de fazer isso. E aí a gente está pagando o preço até hoje. Por exemplo, eu te pergunto, por que um funcionário de prefeitura, seja qual for, não contribui para o INSS? Pois é, cara, e deveria contribuir. Por que ele tem que ganhar a mesma coisa que ele ganhava? Por que um professor do estado ou do município tem que ser estatutário, tem que ter uma aposentadoria diferente do professor que dá aula na rede privada? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Então, como a estabilidade, que você dê estabilidade para um juiz, para um promotor, embora discorde um pouco do sistema, mas quando você tem que dar estabilidade para um fiscal, para um policial federal, para um policial estadual, tudo bem. O cara se sente livre para poder fazer a atuação dele sem medo de contrariar um político, alguém poderoso. Agora, um funcionário administrativo de uma secretaria ter estabilidade, professor ter estabilidade, não tem sentido. E você sabe o que acontece também? Pelo que você me falou aí, a questão do INSS em si não, mas você acha que essa outra parte, que é a parte dos funcionários públicos, esse aí pode dar realmente um negócio lá na frente que tem que desbalancear e...
Não, porque eles vão. Aí é que tá, a bomba sempre vai estourar no INSS. Esse então, é que é o perigo. Aí nesse caso, mas na o INSS... verdade, e já está estourando, porque o déficit da Previdência não é deles, mas todo mundo fala do problema da aposentadoria e só quer mexer na aposentadoria do seletista. Que é quando eu falo seletista, o cara que é empregado e que recolhe INSS. E ninguém olha para o setor que realmente é o problema desse país. A gente tem jabuticabas aqui, Ricardo, como por exemplo um STM, Superior Tribunal Militar. Não fazem nada o ano inteiro. E custam uma fortuna para os cofres públicos. Para que a gente tem justiça militar? É a mais antiga do Brasil. Ela não faz nada. Não faz nada. Nada. Ela não serve para nada. O militar cometeu um crime militar, é junta marcial, corte marcial, temporária. Os seus oficiais vão julgá-lo e acabou, como é no resto do mundo. Agora, num país onde militar não faz nada e aí ele tem tempo para pensar em bobagem, ele não quer abrir mão de privilégios. É esse o grande problema. A justiça militar podia ser extinta que o Brasil no dia seguinte não ia nem saber que ela existiu.